exaltado, Senhor. Cantamos aleluia. Aleluia, tu és rei. Declare que ele é rei. Aleluia, tu és rei. Aleluia, tu és rei. Eternamente rei. Aleluia. Aplauda o Senhor com toda a sua força, com todo o seu coração. Senhor, tu és o nosso rei, tu és o Senhor dessa casa, tu és o Senhor dessa igreja, e nós te adoramos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Você está feliz? Diga amém. Glória a Deus. Queridos, o Senhor tem falado conosco sobre esse princípio presente em todas as Escrituras, o princípio da semeadura, o princípio da colheita, está presente em toda a Bíblia e perdura e permanece lá em Gênesis 8, 22, depois que acontece o dilúvio. O Senhor diz a Noé, dizendo assim: a partir de agora, enquanto a terra existir, haverá plantio e colheita, inverno, verão, frio e calor, noite e dia, cada um nos seus ciclos. Queridos, o princípio da semeadura e da colheita é um princípio eterno, é um princípio de vida, de renovação e transformação de vida. E hoje nós vamos falar aqui, eu quero compartilhar com você uma parábola de Jesus, que nós a conhecemos como a parábola do semeador. Essa parábola ela está presente nos 3 evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Esses evangélicos são chamados de sinóticos porque eles possuem quase sempre as mesmas histórias. São 3 pontos de vista, são 3 formas de olhar e de narrar as mesmas histórias. E essa parábola ela está presente nos 3 evangelhos. E a parábola do semeador, ela tem uma característica muito importante, muito única, singular, porque a parábola em si já é uma maneira de ensinar princípios. A parábola é uma figura de linguagem, é uma estrutura de linguagem, pela qual a gente usa algo conhecido, coloca ao lado de algo ainda não conhecido, para que aquilo que é conhecido nos ajude a iluminar aquilo que ainda não é conhecido. E Jesus usava constantemente as parábolas para ensinar. Porém, essa parábola, Jesus, depois de contá-la, ele explica em detalhes o que ela significa. Mas eu quero orar com você mais uma vez. Feche os seus olhos, por gentileza. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua poderosa, incorruptível palavra. Senhor, nós queremos abrir o nosso coração e mente. Eu declaro sobre este lugar, sobre esse ambiente, cada um dos seus filhos que aqui estão, corações e mentes preparadas, abertos, suscetíveis, sensíveis à palavra viva do Senhor. Então vem, Senhor, nos falar, Senhor, vem nos ensinar, vem nos tocar com a sua verdade, hoje, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Eu quero ler a parábola do semeador no Evangelho de Mateus. Você pode anotar aí. Nós vamos ler na versão NVI. Está aqui na tela já, a partir do verso 1. Diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno
pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, nós vemos nesse contexto, Jesus contando essa parábola, essa história, e o que acontece logo em seguida é que as pessoas que estavam mais próximas a Jesus eram não apenas os seus 12 discípulos, mas pessoas que andavam mais próximos de Jesus, foram perguntar a Jesus o que significava, enfim, aquela parábola. E essa conversa de Jesus com os seus discípulos direto e com essas pessoas mais próximas está exatamente no meio da parábola que Jesus contou. E depois da explicação em detalhes que ele dá. Então o que Jesus estava fazendo ali, querido, era trazer aquelas pessoas para um lugar que elas ainda não haviam compreendido. Jesus começa a falar com eles a partir de um texto de Isaías, dizendo assim: olha, eu faço dessa maneira, o porquê de fazer dessa maneira? É porque essa história, aquilo que eu contei para vocês, é algo que vem acontecendo há gerações, é algo do qual vocês como povo estão incluídos nisso. Pessoas que viveram antes de vocês tiveram contato com essa mensagem. Essa mensagem não é algo necessariamente novo, mas agora eu estou contando dessa forma porque vocês precisam compreender algo nessa palavra. Então Jesus pega esse povo que estava querendo entender o detalhe, e antes de explicar o detalhe, antes de ir para as questões objetivas, Jesus lhes diz: a primeira coisa que vocês precisam entender é que essa história é sobre vocês. Não é uma história sobre alguém, não é apenas uma narrativa para ilustrar alguns princípios, algumas verdades, alguns conceitos. Na verdade é uma história sobre vocês, é uma história sobre pessoas, é uma história que qualquer ser humano que já viveu nesta terra ou que vai viver precisa compreender. Então Jesus contextualiza, Jesus atualiza aquelas pessoas, mas Jesus também responsabiliza elas. Então nós vamos fazer isso aqui hoje também. Antes de ir para aspectos mais práticos, eu quero que você entenda, que você preste muita atenção. Nós vamos passar por aspectos práticos, porque Jesus mesmo falou de questões muito práticas e muito concretas que falam da nossa relação com a semente que é a palavra de Deus. Mas antes de fazer isso, ele disse àquelas pessoas: vocês precisam entender que isso é sobre vocês. Não é um conceito que você pode ouvir e escolher dar ou não atenção a ele, porque é sobre vocês. E ele vai fazer isso. Eu quero ler com você lá o texto de Mateus, que está entre a parábola e a sua explicação. Você está comigo, amém? Enquanto nós abrimos lá, eu quero te dar uma outra informação sobre esse tempo nosso aqui. O que nós lemos foi do versículo 1 até o 9. Do 10 até o 18, Jesus vai fazer tudo isso que eu estou dizendo para você. Ele vai contextualizar essas pessoas. E nós precisamos também nos contextualizar dentro dessa história. Jesus arremessou aquelas pessoas para dentro da história. Eu quero hoje, em nome de Jesus, pelo Espírito, arremessar você para dentro dessa história. Quem está comigo, amém? Amém? Jesus disse assim, a partir do versículo 10. A partir do versículo 11, diz assim: ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Lá em Lucas fala sobre o reino de Deus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que
que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo em parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e então converter-se, e eu os curaria. Amém? Jesus está dizendo assim, essa história vem sendo contada. Mas a vocês, e quem eram esses vocês? Sabe quem eram esses vocês? Vocês. Eram as pessoas que estavam próximas de Jesus. Eram pessoas que estavam caminhando, que demonstraram interesse, que viram em Jesus algo diferente, que viram em Jesus algo que foi uma resposta ao coração delas. Elas estavam ali e Jesus diz assim, a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino, mas a eles não. E por que a eles não? Porque na verdade essa palavra ela era anunciada, essa palavra vem sendo anunciada desde a fundação do mundo. Paulo diz em Romanos que tudo aquilo que de Deus se pode conhecer está claramente revelado por meio da criação de Deus. Deus vem se revelando, depois Deus vem se revelando por meio dos profetas, por meio da lei dos profetas. E Deus, então Jesus está dizendo assim, este povo, ele não tem uma limitação intelectual. O que eles não podem ver, o que eles não podem ouvir, não fala sobre uma limitação intelectual ou cultural, mas é espiritual, porque eles se recusaram a enxergar. Eles se recusaram a enxergar. Então, dito isso, Jesus fala assim, então eu vou explicar para vocês. E eu creio que cada um de nós que estamos aqui, queridos, somos parte deste povo que viu em Jesus algo diferente, amém? Que viu em Jesus uma resposta. Nós ainda temos muita coisa a aprender, nossa vida ainda está sendo trabalhada, nossa vida está sendo moldada, mas nós estamos aqui. E o Espírito Santo está dizendo, a vocês será dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, amém? Então, Jesus passa a explicar essa parábola, e nós vamos falar aqui, né, você sabe, são 4 tipos de solo ali, que recebem a semente da palavra de Deus. E nós vamos passar pelos 3 primeiros, mas a ênfase que eu quero que você guarde a sua atenção. Eu sei que o tempo ele desgasta a nossa atenção. Nós temos dificuldade de manter a nossa atenção. Então eu vou procurar ser muito objetivo e rápido. Nós vamos falar dessas 3 circunstâncias, esses 3 ambientes onde a semente é lançada, para a gente chegar naquilo que mais importa, como ser de fato uma boa terra. Amém? Vamos junto nisso? A primeira terra que Jesus então descreve ali, o primeiro ambiente, é o ambiente da beira do caminho. Diga, beira do caminho. A beira do caminho, querido, é um ambiente de muita circulação, de muito movimento, de gente andando, de carroças passando, de animais passando. E se você já alguma vez na sua vida esteve numa chácara, num sítio ou numa estrada de chão, você deve ter percebido que as margens da rua, elas são uma terra pisada, uma terra dura, né, de tanta circulação ali. Jesus está dizendo que existem ambientes, existem corações, pessoas, que o seu coração é como essa terra pisada. E como essa terra se transforma dessa maneira, como ela chega a essa condição? Pela grande circulação de pessoas, de ideias, de vozes, de filosofias, de informações. Querido, nós vivemos num tempo hoje tão ímpar, que o volume de informações que a gente consome gerou uma nova palavra, que chama-se infoxicação.
Fala aí, Ricardo, você fala melhor. Infoxicação. Eu sempre travo a língua. É uma intoxicação de informação. Nós recebemos mais informação do que a gente é capaz de processar, mas o problema disso é que de tanta informação, a gente perde a capacidade de refletir. É muita informação, mas pouca reflexão. É muita informação, mas pouca transformação. E além de não nos deixar avançar, não contribuir para que a gente avance, esse volume de vozes na nossa cabeça. Nós temos muitas vozes na cabeça, e tem gente que está começando a viver isso literalmente, começa a ouvir vozes na cabeça. Isso vai tornando o nosso coração cético, incrédulo, duro e resistente à palavra. Porque hoje nós pregamos uma mensagem aqui, a pessoa sai antes de dormir, ela ouve mais 2 ou 3 palavras no YouTube, ela assiste uma série de cortes de podcast, e é uma coisa que foi dita aqui de manhã, à tarde alguém diz outra diferente, o outro diz outra completamente diferente à noite. E o problema disso é que esse excesso de informação vai nos confundindo, vai nos desgastando, vai nos amortecendo, e de repente a gente já não sabe mais no que crer, não sabe mais o que fazer com isso, não sabe como se posicionar. Então, nosso coração começa a ficar cético, duro, dizendo: o que será de fato que é verdade? Em quem eu posso acreditar? Em quem eu posso de fato confiar? E esse caminho, isso é o solo, beira do caminho. Tem muita gente falando muita coisa na nossa cabeça e no nosso coração. Jesus está dizendo assim: olha, o problema disso é que a semente que cai no solo assim, ela não encontra maneiras de penetrá-lo, não encontra maneira de fecundar esse solo, então o diabo vem e rouba essa semente. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo vai dizer: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Olha que interessante isso. Paulo não está dizendo que o Deus desse século, que é Satanás, ele tornou as pessoas incrédulas. Ele disse que ele cegou o entendimento daquele que já era incrédulo. E de onde vem essa incredulidade? Solo, beira de caminho. É muita gente falando muita coisa. O pastor Levi pegou outro dia aqui dizendo, nos questionando, para que a gente fizesse uma reflexão sobre quais pessoas deveriam ter voz na minha e na sua vida. Lembra disso? Amém? Então o solo da beira do caminho é esse lugar, é onde não há um compromisso com a verdade. As coisas começam a ficar relativizadas, começam a ficar superficiais. Tem muita ideia, tem muita opinião. Não é um lugar de permanência. Quem escolhe a beira do caminho, inevitavelmente irá se endurecer e ser roubado. Guarda isso no seu coração. O segundo solo, qual Jesus fala, é o solo com muitas pedras. Eu estou evitando falar pedregoso. De vez em quando eu falo predegoso. Daí a Jo fica rindo de mim. O solo com muitas pedras, que Jesus disse que é um solo onde a semente cai, ela encontra uma camada de terra, mas é uma camada muito superficial. Diga superficial. Aqui é o ambiente da superficialidade, onde as coisas são recebidas com alegria, com entusiasmo, mas não há um ambiente onde essas verdades podem criar raízes, porque existem pedras. E o que são essas pedras? Essas pedras são as nossas próprias convicções, essas pedras são as nossas próprias opiniões, nas quais nós queremos adaptar a mensagem do Evangelho para colher os benefícios do Evangelho, mas para que eles se encaixem no nosso modo de vida. Esse é um lugar da superficialidade. Nós queremos os benefícios, mas nós não queremos mudanças profundas. Tem pedras. No livro do profeta Ezequiel, ele diz que o Senhor
transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne. Quando Jesus estava pregando, as pessoas questionaram Jesus a respeito do divórcio e disseram: Senhor, por que Moisés então nos permitiu fazer a carta de divórcio? Aí Jesus disse para eles assim: sim, Moisés permitiu, mas foi por causa da dureza dos vossos corações. Então Jesus evoca Gênesis e diz assim: mas não foi assim desde o princípio. Não foi assim desde o princípio, tem a ver com a dureza. Então pedra fala sobre lugares de resistência, de convicções humanas, naturais, mas a gente quer o benefício do Evangelho. Nós queremos as promessas, mas a gente quer fazer conversar, a gente quer fazer funcionar isso dentro dos nossos parâmetros. Deixa eu te dizer uma coisa. Mentiram, viu? Mentiram. Vocês não entenderam? Tudo bem. Quero dizer para você, não vai funcionar. Não funciona. Porque a semente incorruptível, ela traz em si mesmo a vida. Não tem como a gente fazer conversar as nossas convicções com os padrões do reino de Deus. Ou é Deus, ou é o homem. Ou é a vontade de Deus, ou é a vontade do homem. O solo com muitas pedras, é onde tem muita convicção nossa ainda. É um lugar de superficialidade. Terceiro solo. Lugar dos espinhos, diga espinhos. São coisas que, aberta ou veladamente, concorrem com a vontade de Deus na nossa vida. Querido, Jesus disse ali na explicação da parábola que esse ambiente dos espinhos, das ervas daninhas, a semente cai e ela brota, tem mais terra, tem uma condição um pouco mais favorável. Mas à medida que essa semente brota e começa a gerar os seus frutos, ela começa a sofrer concorrência. Tem outras coisas, e ele chama essa concorrência de preocupações da vida, e paixão, amor pelas riquezas e pelos prazeres. São desafios concorrentes que a semente encontra no nosso coração. Nós começamos a sutilmente acreditar que existem de fato coisas que podem nos satisfazer, que podem nos fazer felizes, além do próprio Deus. A gente diz assim: não, eu amo a Deus, mas eu preciso disso. Ah, eu amo a Deus, eu sei que Deus é bom, mas eu preciso daquilo. Eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de segurança, eu preciso de alguém que me faça feliz. Jesus disse que essa concorrência são espinhos que começam a sufocar. Sabe aquelas áreas da sua vida e da minha vida que nós já tivemos frutos, que a gente já cresceu em experiência com Deus, a gente sabe que aquilo é bom, mas de repente coisas começam a concorrer. Começa a haver uma concorrência no nosso coração, começa uma mensagem sutil, vai nos convencendo dia a dia que a gente precisa de algo mais, que eu preciso de algo mais, de uma coisinha a mais, de um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de aprovação, um pouquinho mais, e a nossa alma começa a se enganar com isso, e essas preocupações vão sufocando a palavra de Deus, são falsificações. A Bíblia chama isso de idolatria, tudo aquilo no qual nós acreditamos que pode nos suprir, que não seja Deus, é um ídolo no nosso coração. São falsos ídolos no nosso coração. E Deus então começa a confrontar essas raízes de idolatria. Começa a confrontar esses nossos afetos contaminados. Amém?
Você está aqui? Jesus estava ministrando aquelas pessoas, e eram as pessoas que estavam mais próximas dele. Mas Jesus falou a respeito de um quarto tipo de solo. A terra boa. A terra que recebe a semente, que acolhe a semente. E Jesus está dizendo, essa terra, ela vai frutificar de maneira espantosa, sobrenatural, a 100, a 60, a 30 por um, no mínimo. E eu fico imaginando, eu sentado lá, mas agora eu estou sentado, né, aqui, nós estamos sentados aqui, e Jesus está dizendo assim, olha, existe um terreno, existe um tipo de terra, que é a terra boa, que recebe a semente. E essa frutifica 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A questão que nós precisamos entender, queridos, é que no que diz respeito a nós mesmos, não existe nenhuma terra boa. Não existe. Ninguém pode se habilitar para dizer, Senhor, eu ouvi a tua mensagem, eu ouvi aí os seus 4 exemplos, passei no teste, eu sou essa terra boa. Ninguém pode se habilitar a isso. Jesus no Evangelho de João, ele diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus está dizendo para aquelas pessoas, olha, esses solos, todos esses concorrentes, esses ambientes, essas durezas, esses problemas, é o retrato de toda a história da humanidade. Nunca houve uma terra boa. Nunca houve alguém que pudesse dizer, não, eu posso receber, eu estou pronto para receber. Jesus disse, aprendei de mim. Aprendei de mim. E é aqui sobre isso que eu quero gastar esse restante do nosso tempo falando sobre isso. Queridos, quem nunca de nós já se viu como uma terra pisada de beira de caminho? Quem nunca se percebeu com dúvidas, com questionamentos na cabeça, porque você ouviu tanta coisa, você ouviu tanta informação, chegou um momento que você já não sabia mais em que acreditar? Quem de nós nunca viveu isso? Quem de nós não percebeu que essa dureza de coração de repente começou a criar um ambiente no qual a gente vem no culto, você sabe que foi ministrado algo de Deus, algo te toca aqui, mas ao sair daquela porta, você se sente roubado, literalmente roubado, e você não consegue reter essa semente. Quem de nós já também não ficou tentando negociar com Deus para receber os benefícios da promessa da palavra de Deus, porque afinal de contas, a Bíblia diz que todos aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e devem crer que Ele é galardoador dos que o buscam, ou seja, Ele é um Deus que abençoa sim. Mas quem de nós já não se pegou tentando obter essa bênção de Deus e manter o mesmo estilo de vida, as mesmas convicções, que tentou fazer um misto, um híbrido da bênção de Deus com o meu jeito de ser, com a minha maneira de viver? Quem de nós? Eu não vou pedir para você levantar a sua mão para não te expor, a não ser que você queira. Amém. Quem está no lugar mais alto tem que se expor mais. Quem nunca viveu
palavras de Deus, começou a frutificar, mas de repente viu-se tentado a negociar, a acreditar que outras coisas podem suprir seu coração e não apenas o Senhor. Quem nunca buscou em outras fontes? Nós temos cantado muito nesses dias, Senhor, o Senhor viu a sede que havia em mim, essa música tão preciosa. O Senhor me ofereceu uma água que eu sempre desejei, então agora eu não quero mais buscar em outras fontes. Você tem cantado isso? Mas quem de nós já não buscou em outras fontes? A nossa boca fala uma coisa, mas o nosso coração diz outra. A nossa mente sabe uma informação, mas os nossos afetos nos puxam para outro lugar. Quem de nós não viveu tudo isso? Jesus está dizendo, gente, esses solos amassados, pisados, cheios de pedras, somos nós, é a minha, é a sua vida. E esse grupo, era o grupo que estava andando com Jesus, eles já viram algo mais, mas eles ainda tinham uma visão do tipo, Senhor, nos ensina, Moisés nos ensinou uma lei, Moisés nos deu umas regras bem claras, mas nós estamos vendo que o Senhor é muito superior a Moisés, então, quem sabe o Senhor tem algumas outras regras mais eficientes para seguirmos. Nós queremos te ouvir. E Jesus está dizendo assim, olha, pensem nesses solos. Essa é a vida de vocês. E foi por isso que Jesus contou aquela história, por isso que Jesus fez aquele interlúdio ali entre a parábola e sua explicação, porque Jesus não queria que eles olhassem para essa explicação como sendo apenas mais um grupo de regras que eles deveriam seguir. Porque ninguém consegue se transformar em terra boa. Eu poderia pegar aqui, a gente citou alguns exemplos bem resumidos de comportamentos que a gente identifica na nossa vida. Mas eu poderia fazer uma lista enorme aqui de pecados com os quais a gente está tentando suprir o nosso coração. O bocado de vozes que a gente está ouvindo e que está impedindo que a semente de Deus frutifique. Eu poderia fazer uma mensagem moralista aqui e talvez eu arrancasse de você algumas lágrimas, algum quebrantamento exterior, mas infelizmente ao sair pelaquela porta, as coisas provavelmente não mudariam muito. Jesus estava dizendo para aquelas pessoas, olha, vocês têm um problema. Vocês estão começando a reconhecer que vocês têm um problema, mas vocês ainda têm uma ideia equivocada da solução para esse problema. Sabe qual que é a diferença entre nós e as pessoas que estão lá fora? É que o maior problema deles é o fato deles não reconhecerem que tem um problema. Os que estão do lado de dentro já sabem que tem um problema. Espero que o Espírito Santo já tenha te convencido disso. Assim como ele já me convenceu. Eu tenho um problema insolúvel. Eu tenho um problema impossível humanamente se resolver. A questão é que esse problema não é algo que eu posso deixar de lado, que eu posso me eximir dele enquanto eu vivo a minha vida. Na verdade, a minha vida e a sua vida dependem da solução desse problema. Nós somos um solo ruim. Nós somos endurecidos, nós somos contaminados, misturados, superficiais. Nós temos ídolos dentro de nós. E agora o Senhor está nos dizendo que a gente não tem condição nenhuma de fazer coisa alguma para solucionar isso. Eu te trouxe hoje aqui, o Senhor te trouxe hoje aqui para encher teu coração de alegria. Eu não estou ouvindo nenhum glória a Deus. Por que será? Queridos, a parábola do semeador, querido. A parábola do semeador está falando de uma semente incorruptível e de um semeador. Eu sempre me perguntei, por que, Senhor, deixar cair semente boa em beira de caminho, em lugar de pedras?
em lugar de espinhos. Porque na verdade, o Senhor resgata pecadores, o Senhor ama pecadores, porque não existe outro tipo de pessoa que Ele possa amar. A terra somos nós, mas então Jesus fala assim, mas existe uma terra boa, mas você pode ser uma terra boa, porque o semeador, ele pode limpar a terra. O semeador pode nos transformar, querido. O semeador pode fazer por nós aquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. O semeador pode nos capacitar a enxergar aquilo que nós não conseguimos enxergar. Queridos, eu falei hoje de manhã e eu quero repetir para você. Todos nós chegaremos à conclusão de que Deus é o único que pode suprir o nosso coração, de uma forma ou de outra. Ou nós faremos isso por dar crédito, por crer na palavra de Deus, ou a vida e a consequência natural de uma crença de que nós podemos encontrar em qualquer outro lugar, essa satisfação vai nos ensinar isso por meio do sofrimento e da dor. Talvez se você é muito jovem, seja um pouco mais difícil, mas não é impossível. Escolha acreditar na palavra de Deus. A terra boa, querido, não é a terra que se habilitou para receber a semente. A terra que vai chegar a ser boa é a terra que reconhece que precisa de socorro, que precisa de auxílio. E esse é o nosso desafio de quem já caminha mais perto de Jesus. Porque a gente vem para o culto e a gente inconscientemente ou conscientemente busca mais uma estratégia que a gente possa fazer para consertar a nossa vida. Mas não existe estratégia humana capaz de resolver a nossa vida. Em certo momento Jesus estava numa casa e entra uma mulher e começa a chorar aos pés de Jesus, e os fariseus ali presentes, eles começam a julgar Jesus dizendo, se ele fosse de fato profeta, ele saberia quem está tocando nele. Ele falava, esse homem se diz profeta, mas ele senta à mesa com publicanos e pecadores. Então Jesus, conhecendo o seu coração, ele lhes diz, eu não vim para os sãos, e sim para os doentes. O que Jesus estava dizendo não é que existe um grupo de pessoas que são de fato sãos e outros doentes. Ele estava dizendo que existem pessoas que já chegaram a esse lugar de reconhecimento de que precisa de salvação, de que tem um problema insolúvel, tem um problema de vida ou morte, e que não tem condição nenhuma de lidar com isso. Então vão a Jesus. Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estão sobrecarregados. E no meio dessa parábola, a sua explicação, Jesus diz assim, este povo me ouviu com os olhos, me ouviu com os ouvidos, viu com os olhos, mas se recusou a ouvir, tapou os ouvidos, fechou os olhos. Então ele não estava dizendo sobre uma limitação intelectual, mas uma decisão. Nós resistimos a Jesus. Nós resistimos à semente. Nós resistimos àquele que pode fazer por nós o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Essa é a nossa condição. Então Jesus está dizendo assim, mas se eles e nós reconhecermos isso e irmos a Ele, se nós formos a Ele, Ele diz, eu os curarei. Eu posso curar. Eu posso aliviar a sua alma cansada. Querido, eu não preciso ficar aqui apontando o dedo para você e falando dos seus pecados. Todo dia que você olha no espelho, você lembra das suas fraquezas, das suas frustrações. Todos os dias há uma lembrança, um sentimento de fracasso em áreas que você já sabe que deveria estar avançando e não está. Esse não é o objetivo. Você já sabe. Eu vim aqui para dizer quem tem a solução. Eu vim aqui para dizer quem pode aliviar a sua alma cansada. Quem pode nos aliviar desse peso terrível sobre as nossas costas. O semeador.
é Jesus, o semeador que é uma semente. Um dia Jesus disse assim aos seus discípulos: se uma semente caindo em terra não morrer, ela fica só. Mas se morrer, ela produz muito fruto. Jesus é a semente que, caindo nessa terra, se permitiu morrer para que desse esses frutos aqui. O Senhor está fazendo uma revolução no meio da sua igreja. Está arrancando de nós essa capa de religiosidade que tem trazido tanta frustração, tem trazido tanta dissimulação, porque nós sabemos que não somos aquilo que deveríamos ser, mas a gente permanece tentando e permanece fingindo que é, porque nós achamos que é assim que seremos aceitos por Deus, mas Ele está dizendo: vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor está nos chamando para uma noite de transformação, porque Ele é essa semente que morreu. Ele estava falando sobre Ele mesmo. Jesus é a semente que nós precisamos acolher e crer. Ele pode nos fazer terra boa. Isaías 55, a partir do versículo 10, diz: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem que antes tenham regado a terra, fecundado e a feito brotar, assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e cumprirá o propósito para o qual eu a designei. Jesus é a palavra. João, no início do seu evangelho, disse: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra semeada por Deus nessa terra. É a semente que, caindo nessa terra, se permitiu morrer para gerar muitos frutos. E Jesus está falando para aquele público aquilo que Ele está falando para nós hoje. A eles não é dado a conhecer, mas não é porque Jesus estava escondendo. Eles já ouviram essa mensagem, mas eles escolheram fazer a sua própria salvação por meio das suas regras, por meio dos seus esforços. Porque nós resistimos o perdão de Deus, porque o perdão de Deus é de graça. E essa graça ofende o nosso orgulho, essa graça ofende a nossa autossuficiência, essa graça ofende a nossa vaidade, porque nós queremos fazer por merecer. Diga-me as regras e eu as vou cumprir. Diga-me o que precisa ser feito e eu farei, e o que eu não conseguir eu finjo. Jesus está dizendo: não, ninguém é terra boa em si mesmo. Ninguém é terra boa, mas todos aqueles que admitirem que precisam de salvação, todos aqueles que admitirem que precisam de redenção, Ele vai limpar a terra. Na semana passada aqui, o pastor Serginho ministrou uma palavra e falou sobre uma visão que ele teve de uma terra fofa, que tinha uma raiz com vários espinhos muito grandes para fora. E na visão ele viu uma mão esticando, pegando naquelas raízes e arrancando inteira daquela terra. E o Senhor disse a ele: essa mão é minha, do meu espírito, só eu posso botar a mão nisso e arrancar tudo para fora. Queridos, nós não temos condições de limpar o nosso coração, mas a proposta é: alguém tem, o semeador tem, o semeador semente tem, o Senhor tem essa condição. O Senhor está nos chamando: venham a mim, venham a mim, venham a mim. Todos que estão cansados, está cansado de tentar na sua força e sempre falhar. Quando você consegue dar alguns passos, você contamina tudo isso com orgulho e vaidade. Você se sente superior às outras pessoas, porque afinal de contas, você avançou mais do que os outros. Só que essa vaidade, esse orgulho se tornam um impedimento
para entrar na presença de Deus. E de repente as coisas retrocedem de novo. Jesus, só Jesus pode nos fazer uma terra boa. Só Jesus pode arrancar a água, Ele pode derramar a água que amolece à beira do caminho. Só Ele pode passar o arado e arrancar todas as pedras das nossas falsas convicções, das nossas falsas seguranças. Só Ele pode remover os enganos, só Ele pode remover as mentiras, as ilusões, os falsos ídolos do nosso coração. Só Ele pode colocar a mão e arrancar pela raiz as mentiras que nós escolhemos acreditar. E nos fazer uma terra fofa, leve, pronta para receber da semente incorruptível da palavra, que vem e fecunda e faz brotar vida. Faz brotar vida, faz brotar esperança no lugar da frustração, alegria, no lugar da vergonha, redenção, no lugar da superficialidade, comunhão, experiência, profundidade na presença, aceitação incondicional de Deus, um lugar de segurança. Só Jesus pode fazer-nos uma boa terra. Só Jesus pode nos fazer uma boa terra. Mas o chamado de Deus para nós hoje é essa convocação dizendo assim: solte os seus méritos, solte os seus méritos, solte as suas tentativas e venha a mim. Venha a mim. Venha a mim. E eu quero convidar você a vir ao Senhor Jesus. Se você quiser, o ministério de louvor pode vir já. Se você quiser levantar-se e vir à frente, nós queremos orar juntos. Eu quero orar com você. Hoje é um dia de libertação de todo peso, de todo fardo. Hoje é um dia de libertação de todo sentimento de acusação, de vergonha, por meio do qual o diabo tem aprisionado muitas pessoas. Nós estamos em família, querido. Não espere criar um ambiente ou alguém vir primeiro. Saia do seu lugar e venha. Todos venham. Rapidamente, venha e nós vamos orar juntos. Nós vamos entregar ao Senhor o nosso coração. Vamos dizer: Senhor, limpa-me. Senhor, liberta-me. Transforma-me, Senhor. Transforma-me. O apóstolo João diz numa das suas epístolas: ainda não se revelou que nós haveremos de ser, mas quando Ele se revelar, quando Jesus se revela, então nós nos revelamos junto com Ele. Não se preocupe, não se preocupe. Há uma herança para você, há algo a ser revelado na sua vida. Vai acontecer, vai acontecer. Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para completar a boa obra que já começou em nós. Querido, se você começou bem, mas de repente você se pegou tentando aperfeiçoar na carne aquilo que começou no Espírito, sai do seu lugar e vem. Se você tentou fazer com a melhor das intenções e se viu no lugar de fracasso, vem também. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, diz o Senhor, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Hoje é dia de libertação, hoje é dia de transformação. Quem é esse que Comece a orar e vem comece nos abraçando? a entregar ao Senhor Esse que os vem concorrentes, nos constrangendo a palavra dele no seu coração. Ele é tão sábio. Somente reconheça a sua condição. Ele diz: todos aqueles que vierem a mim, eu os curarei. Eu os curarei, diz o Senhor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar?
Ele é tão sábio. Ele diz: vinde a mim, ensina vinde a mim, em amor. vinde a mim. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Seu corpo foi partido Ao som por da nós. tua voz, os nossos corações queimam de A amor. salvação, a salvação, Queimam de amor. porque o seu sangue foi derramado. E ao Ele partir pagou o preço. pão, os nossos olhos se abrem, Ele se entregou. reconhecemos quem tu A és. semente do céu, chamado Jesus. Ao som da tua voz, Saiamos, pois, a Ele fora do arraial. corações queimam de amor, queimam de amor. Nos arrumamos a casa, perfumamos Vem sobre ela nós. toda, nós preparamos a Vem, mesa. Espírito de Deus, vem sobre Tome nós. um lugar de honra, nos arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Aleluia. Tome um lugar de honra. Oh, 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 oh. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos Tem mais gente que precisa vir para essa observa. mesa. Sabe que O o Senhor me diz: tem mais gente que precisa vir para essa mesa. Ele entrou. Não se em envergonhe casa. dele. Ele Ele não se está envergonha na de nos mesa. chamar seus amigos. Ele nos Ele não se envergonha de nos observa. chamar seus irmãos. Sabe que o esperamos. Ele sofreu a vergonha E ao partir em nosso o lugar. pão, os nossos Não se envergonhe, olhos se venha, abrem. venha, venha. Vinde a mim, vinde a mim, diz o Senhor. Vinde a mim. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, Aleluia. os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu É na mesa que há transformação. É na mesa que há cura. É na mesa que há mudança de coração. Corações queimam de amor, Liberdade, queimam vida, de amor. paz, alegria. É na mesa. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Na mesa é um lugar de confissão, mas é um lugar de perdão. É um lugar de transformação. Na mesa, na mesa. Tome um lugar de honra. Porque o Evangelho de Deus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Daquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. Na mesa nós descobrimos. Na mesa nós descobrimos o poder que transforma aquilo que nós não podemos transformar. Na mesa, no lugar de comunhão, quando Ele diz: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz. Ao final dessa parábola, Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
E lá em Apocalipse ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, eu cearei com ele e ele comigo, na mesa, na mesa. O Senhor está nos convidando à mesa, porque o altar de sacrifício, foi aposentado quando Jesus, o Cordeiro perfeito, se sacrificou lá. Agora nós somos um sacrifício vivo. Agora é sobre gratidão. Agora é sobre redenção. Tua igreja aqui, reunida pra te adorar. Sinta a alegria da liberdade. Sinta a leveza do fardo de Jesus. Sinta-o conduzindo ao lugar de arrependimento. O lugar de arrependimento que é dizer: Senhor, eu sou essa terra. Toca-me. Liberta-me. Não há outro Deus entronizado aqui. Não há outro Deus entronizado aqui. Tua igreja aqui, reunida pra te adorar. Não há outro que reina nesse lugar. Não há outro Deus entronizado aqui. Não há outro Deus entronizado aqui. Aleluia, minha alma canta. Aleluia, minha esperança está em ti, naquele que venceu por mim. Aleluia, eu creio que o Rei virá, todo joelho dobrará, toda língua confessará. Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou
os olhos como chamas de fogo. Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Cante aleluia. Aleluia. Minha alma canta aleluia. Minha esperança está em ti, naquele que venceu por mim. Aleluia. Eu creio que o rei virá, todo joelho dobrará, toda língua confessará. Hosana ao rei que vem. 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 Senhor, nós te louvamos pela presença do Senhor. Nós estamos nos aproximando da Páscoa, a celebração da passagem do lugar de escravidão para o lugar da promessa, lugar da escravidão para o lugar da redenção, do lugar da opressão para a liberdade dos filhos de Deus. Espírito de Deus se move nesses dias sobre essa casa. E que nós como igreja, Senhor, façamos uma travessia espiritual do lugar, Senhor, do deserto, o lugar da lei, para o lugar da liberdade do Espírito, do Espírito Santo. Celebramos a Páscoa do Cordeiro que tira o pecado do mundo, porque o sangue dos animais fazia cobertura de pecados, mas o Cordeiro de Deus tira
o pecado do mundo. Ele transforma a terra amaldiçoada numa terra abençoada. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos pelo que tens feito, pelo que farás, Senhor, nesses dias. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor Jesus, nosso Senhor, nosso Redentor, nosso Deus, nosso Senhor e Deus. O grande amor de Deus, a graça de Jesus, a preciosa consolação do Espírito esteja sobre nós nesse tempo pascual, nesse tempo de travessia. A travessia dos redimidos, a travessia dos filhos que andam pelo novo e vivo caminho, não mais na lei de mandamentos e preceitos humanos, mas na lei da liberdade, a lei do Espírito e da vida, em Cristo Jesus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, nos termos das fiéis promessas feitas a Davi. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Obrigado, Jesus.